Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Deus quer falar com você, abre seu coração. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, o profeta curaria o meu senhor da lepra dele. Versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor o rei o que a menina israelita dissera. Então o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Versículo 6 diz assim: a carta que ele levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que você o cure da lepra. E o versículo 7 diz: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder a vida e a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9, então Naamã foi com seus cavalos, carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que esse profeta sairia para me receber pessoalmente, e que ele invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado pela lepra e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, versículo 12, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar lá, naqueles rios melhores, e ficar purificado? Então foi embora dali furioso. Versículo 13 diz: mas os seus servos o chamaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave no Jordão e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, ouvindo seus servos, e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Essa história é a história do quanto nossas concepções pré-concebidas nos roubam do que Deus planejou dar para nós. Por um triz, Naamã perdia a bênção. O raciocínio de Naamã era um raciocínio tendencioso, mas inteligente. O raciocínio de Naamã era um raciocínio formatado pela nobreza de onde ele vinha. Era um jeito de pensar nobre. O raciocínio de Naamã tinha sido formatado
por todas as vitórias na guerra que ele ganhou. Ele ganha uma vitória, ele se sente grande. Ganha outra vitória, ele se sente grande. Ganha outra vitória, ele se sente grande. Ele ganhou tantas vitórias que agora ele não consegue mais pensar de outro jeito que não aquele. E o jeito de Naamã pensar é: Deus nunca me pediria uma coisa dessas. Porque que Deus é esse que vai me pedir para ir numa água barrenta? O que ele tem na cabeça? Deus não pediria uma coisa dessa. Será que não? Por que não? Só porque você pensa que não? E de onde vem seu pensamento? Ele foi formatado baseado em quê? Foi Deus que falou? Naamã não consegue pensar na probabilidade que vá contrário ao jeito de pensar dele. Mas por que ele pensa assim? Porque faz muito tempo que ele é tratado nos níveis altos da sociedade síria. Ele é tratado como gente grande. As experiências que Naamã viveu deu para ele um padrão, um jeito de pensar, um jeito de acreditar. A mentalidade de Naamã havia sido construída para ser servido, para ser paparicado, para todas as suas vontades serem feitas. E num dado momento em que ele desconfia de longe, só por causa da atitude de Eliseu, que não, eu não estou sendo paparicado, eu não quero um Deus que não me paparique. Ei, você não veio aqui por causa de paparico, você veio aqui para ser curado de lepra. Não é isso que você veio fazer? Vim ser curado de lepra. Já que você veio ser curado de lepra, por que o paparico conta ou não conta? Por que a cor da água conta ou não conta? Esse não é o objetivo. Mas embora isso pareça lógico, é lógico, Naamã não foi lá por causa da água, ele foi lá para ser curado de lepra. Mas embora isso pareça lógico, para a cabeça de Naamã estava tudo confuso, por causa do treinamento. Ele aprendeu a fazer de um determinado jeito, ele faz desse jeito por décadas, ele vive metade da vida dele fazendo daquele jeito, e agora, quando alguma coisa foge do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, ele não para mais para pensar, e ele abre mão do que ele realmente quer, do que ele realmente está buscando. Até que alguém que tem a cabeça simples, que pensa com simplicidade, faz Naamã se lembrar o que realmente está em jogo. Naamã, o que realmente está em jogo? É você ser paparicado ou ser curado de lepra? Ser curado de lepra. Então vai para a água, rapaz. O que está em jogo de verdade, Naamã, não é se Eliseu te atendeu bem ou não. O que está em jogo de verdade é que tem alguma coisa acima de tudo que você tem, de tudo que você possui. Tem alguma coisa que seu dinheiro não compra. Tem alguma coisa que a sua grandeza não impõe. Você dá a ordem para o rei de Israel, mas ele não pode cumprir. Tem alguma coisa que a sua ordem não alcança. É isso que está em jogo, de verdade. Mas você não consegue cair na real, porque você está treinado para agir de acordo com o seu padrão de sensação. Pastor, adorei a historinha de Naamã. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você está fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Naamã. Sabe, o nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito de pensar, a nossa construção psicológica nos elevou. Nós somos a sociedade mais tecnológica de todos os tempos. Nós vivemos uma sociedade de nível alto, mesmo quando baixo. Estou falando da baixa classe média para baixo. Temos mais conforto em nossas casas hoje do que os grandes ricos do passado, de 2 séculos atrás, tinham. A gente vive bem.
E nós estamos acostumados com um nível de vida que faz a gente parar de pensar, quando nós nos relacionamos com Deus, o que realmente está em jogo. A gente não está pensando no que está em jogo de verdade. Porque muitos de nós estamos negociando nossa relação com Deus, como Naamã negociou. Irritados, chateados, magoados, feridos, porque, peraí, por que Deus não me dá o que eu quero? Porque o que você quer não é importante. Por que o profeta não sai, não me dá bom dia, não me dá conforto, não cuida de mim, não põe um tapete vermelho para eu passar? Porque você não veio aqui para passar em tapete vermelho, você veio para ser curado de lepra. Mas a cabeça de Naamã estava tão viciada em pensar em grandeza, em nobreza, em conforto, que ele esqueceu o que ele veio buscar. Aliás, ele jogou fora o que veio buscar. Ele veio buscar a cura da lepra. Jogou fora para manter o status quo, para manter o lugar dele na sociedade, para se sentir bem, para continuar tendo o que ele sempre tem. A nossa sociedade não consegue pensar na probabilidade de largar alguma coisa por causa de Deus. Então todos nós estamos procurando um Deus que nos dê o que queremos, em vez de simplesmente procurar o Deus. O que Deus vai me dar? Não importa. Importa se Ele é o Deus certo. É o Deus certo? É. Então o que Ele pedir eu dou. Porque é isso que deve estar em jogo de verdade. Não é se Ele fez o que você queria. Não é se Ele te deu o conforto que você queria. Não é se Ele te entregou o presente que você queria. Não é se Ele melhorou a sua vida no nível que você queria. Não é isso que está em jogo. Isso é coadjuvante. O que está em jogo de verdade? Qual é a verdadeira razão para a gente servir esse Deus? A verdadeira razão é que o Deus de verdade nos criou. O Deus de verdade fez a gente existir. O Deus de verdade nos colocou nesse planeta para um período de prova passageiro, rápido. Nós viemos à Terra para passar rapidamente por aqui. O salmista chama esse momento de sopro. Deus nos criou e nos colocou nesse planeta porque esse período em que nós estamos aqui é o período em que seremos provados. E nesse período em que estamos na Terra, curtíssimo. Não queria ser eu a te contar, mas você está quase morrendo. Quase chegando sua hora. Verdade, quase, falta pouco. Nesse curto período de tempo que nós passamos na Terra, a nossa principal missão é nos comprometer com esse Deus, para sairmos da Terra aprovados, prontos. Para sair da Terra pronto para se envolver com Deus. Nessas férias eu li de novo. Fazia muito tempo que eu não lia. Eu li de novo o famoso sermão de um avivalista de 2 séculos atrás, pastor Jonathan Edwards. O sermão mais famoso dele é um sermão com o nome de Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele pinta uma ideia no sermão dele. O sermão dele, ele pinta a ideia de que todos estão condenados
ao inferno. E a única coisa que impede as pessoas de caírem no inferno é a mão de Deus. Mas Deus, que está com a mão protegendo para que as pessoas não caiam no inferno, não tem razão nenhuma para manter a mão dele. Ele pode tirar a mão a qualquer hora, porque não tem nada que possam dar a Deus para ele manter a mão. Um sermão forte. Pastor Jonathan Eduardes era alguém durão, ação profética, batia sem dó, com força. E esse sermão dele é pesadíssimo. Mas sabe o que eu percebo no final das contas? Ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão, porque, como Naamã, nós somos supérfluos. E nós esquecemos o que de verdade está em jogo. Sabe aquele menino que a mãe manda ele ir no supermercado para comprar arroz? E ele fica abismado com as balas que tem na frente. E aí ele compra a bala e volta para casa sem um arroz. Naamã, ele saiu da Síria, centenas de quilômetros, dias, para ser curado de lepra. Aí quando ele chega lá, ele vira para trás e volta, sem a cura de lepra. E por quê? Porque ele estava fascinado com as balinhas. Fascinado porque não me tratou bem. Vou mandar Eliseu fazer o curso de atendimento ao cliente, porque não me tratou bem no balcão de atendimento. E daí você não veio aqui para ser bem atendido, veio para ser curado de lepra. Deixa eu te contar uma coisa. Você não veio a esse mundo para viver bem. Você não veio a esse mundo para ter conforto. Você não veio a esse mundo para ser reconhecido. Você não veio a esse mundo para ter poder. Você não veio a esse mundo para ser bem tratado. Não é isso que está em jogo. A gente não veio aqui para viver bem, para ter prazer, para praticar zoeira. A gente veio aqui para definir quem é o Deus da nossa vida. A gente veio aqui como criatura que está sendo provada. A nossa vida na terra é um sopro e ela vai acabar amanhã. Eu preciso tomar postura diante de Deus. Não importa se eu tenho conforto ou se não. E com isso, eu não estou dizendo que Deus não queira seu conforto, que Deus não queira seu prazer, que Deus não queira sua alegria, que Deus não queira que você aproveite a vida. Não, não é isso. Eu estou dizendo que essa não é a coisa mais importante. Não tem problema nenhum Naamã ser bem tratado. Não tem problema nenhum Eliseu puxar o saco de Naamã como ele estava acostumado. Não tem problema. Só que ele não foi lá para isso. Ele foi lá para ser curado de lepra. Você está nesse planeta para ser curado de uma lepra pior. A lepra do afastamento de Deus. A lepra do distanciamento da vida. A lepra da falta do relacionamento com o Deus que te criou. Estar nesse mundo é um tempo de passagem onde nós construímos a relação com Ele, onde nós nos tornamos íntimos dEle. Isso é o que conta. O resto é coadjuvante. O resto dá para negociar. Se tiver bem, se não tiver, deixa passar. Todo o resto passa. O Espírito de Deus trouxe essa palavra para você hoje, porque talvez você esteja como Naamã, fascinado pelo supérfluo, fascinado pelas besteiras, e está perdendo o que realmente importa.
que realmente importa na vida inteira é morrer salvo, é morrer com Jesus, é ir morar no céu. É isso que importa da vida. Mas em outras áreas a gente faz a mesma besteira. Por exemplo, no casamento. Às vezes no casamento, o que importa no casamento é o relacionamento. Aí às vezes, por causa de besteira, a gente joga o casamento no lixo. Eu falei com um jovem alguns anos atrás. Aquele jovem tinha condição de casar, mas ele estava fascinado com o pensamento do mundo. Sabe o que o mundo pensa? O mundo pensa assim: primeiro você termina a faculdade, fica rico, compra a sua casa, faz tudo direitinho. Quando você tiver, faça sexo com um monte de mulheres lá na faculdade para ter experiência, depois você casa. É assim que o mundo pensa. E aquele rapaz, falando comigo, disse: eu encontrei a pessoa certa, mas só vai dar para casar com ela daqui a uns 10 anos. Você acha que eu termino? Ou você acha que eu fico enrolando ela até daqui a 10 anos? Eu disse para ele assim: o que é preciso para uma pessoa casar? Aí ele me deu uma lista enorme. Eu disse para ele: não tinha nada disso quando eu casei. Eu falei para ele: sabe qual é a coisa mais importante para casar? A mulher. Você já tem. Já tem. Meu filho, casa e constrói junto. Casa e cresce junto. Casa e avança junto. Mas isso dói mais quando já está dentro do casamento. Porque às vezes o casal já está casado. E eles se amam e querem viver junto. Mas aí eles querem comprar uma casa própria para viverem juntos na casa própria deles. E aí o dinheiro não entra. Eles começam a ficar chateados, magoados, porque o dinheiro não entra para comprar a casa própria. Sabe o que eles fazem? Eles brigam e se separam. Aí eu pergunto para a esposa. Eu pergunto assim: vocês brigaram por quê? Brigamos porque a gente queria comprar uma casa e não conseguiu. E vocês queriam comprar casa para quê? Para a gente viver feliz dentro da casa. E aí, já que não tem casa, a gente não quer ser feliz também. Sabe, a gente fica fascinado com o supérfluo e joga fora o que realmente importa. Sabe o que realmente importa no casamento? O casamento. É. Sabe por que as pessoas se casam? Para viver juntas. Elas não se casam para ganhar mais dinheiro. Elas não se casam para comprar uma casa bonita. Elas não se casam para ter carro, para ter mais dinheiro. Claro, gente, todas essas coisas são importantes e precisa mesmo disso. Mas não é a coisa mais importante. Sabe o que Naamã faz? Ele joga a coisa mais importante fora por causa das outras coisas supérfluas, besteira. Não abra mão das coisas mais importantes por causa dos supérfluos. Acima de tudo, não abra mão da vida eterna por causa de 2 minutos de prazer supérfluo. Não abra mão de Deus porque seu irmão te tratou mal. Não abra mão de Deus porque o seu líder não foi um bom exemplo. E daí? Não, agora quer saber? Eu vou para o inferno. Por que você vai para o inferno? Não, porque o meu líder não me tratou bem. E? Não, o meu líder vai me ver entrando no inferno e vai morrer de culpa lá no céu. Você está achando engraçado? Mas infelizmente todos nós fazemos isso uma hora ou outra.
A gente pega o que é supérfluo e eleva a grandeza de coisas importantes, e o que realmente importa a gente joga fora. Igual Naamã fez. Estava voltando para casa leproso. O que importa de verdade é quem é o seu Deus, onde você vai passar a sua eternidade. O que importa de verdade é seu cônjuge, seu casamento. O que importa de verdade é sua família. O que importa de verdade são aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para fazer parte dela. O resto a gente negocia, o resto a gente joga fora, o resto a gente abre mão, o resto a gente sofre, aguenta, lida, o resto passa.